Tá na rádio não? Hã? É, já vou ligar lá. Davi. Vai esperar? Alô, Bideca. Tira a propaganda aí. Tá certo, muito bom dia a você, muito bom dia aos amigos ouvintes da nossa Rosaria, em especial aí aqueles que nos acompanham todas as sessões aqui do nosso Poder Legislativo. Estamos aqui no plenário Clarinho Borges Araújo, onde daqui a pouquinho, quase todos, apenas a vereadora Neuza não se encontra aqui em plenário, mas já vamos dar início à sessão de hoje, que será a 35ª sessão ordinária do segundo período de sessão legislativa da 15ª legislatura. Teremos, além da leitura da ata da sessão anterior, a concessão da palavra livre aos vereadores, e aí as matérias, o requerimento do vereador Clarinho Borges Araújo Filho, que sugere a reforma da quadra de esportes e a construção de um campo society lá no distrito de Guanambu. Teremos ainda a leitura do projeto 6/2018, que dispõe sobre benefícios eventuais da política de assistência social. E o projeto de lei 16/2018, que dispõe sobre o programa de recuperação fiscal 2017. Acho que isso aqui já é o refis, viu, Guilherme? O refis que concede aqueles descontos aí para as pessoas que estão inadimplentes para com o município. Então, acredito que esse projeto de lei aqui, 16/2018, é o que dispõe sobre o programa de recuperação fiscal do ano de 2017. Como eu já tinha falado, os vereadores estão todos por aqui, nossos postos.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capivari, todos os internautas que nos acompanham, os vereadores, os servidores da casa, todos os nossos visitantes, sejam todos bem-vindos e tenham todos um bom dia. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informa o segundo secretário da mesa, os vereadores assinaram o livro de presença, desta forma, havendo número regimental, declaro aberta sob a proteção de Deus a 35ª sessão ordinária do segundo período da sessão legislativa da 15ª legislatura do ano de 2018. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Em seguida, o vereador Cleiton fará a leitura de um trecho bíblico. Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos ajude, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Salmo 149. O Senhor ama seu povo. Cante ao Senhor uma nova canção. Ressoe seu louvor na Assembleia dos fiéis. Que Israel esteja contente com seu Criador, os filhos de Sião por seu Rei. Elogie seu nome com danças, cante para ele com tambores e citará, porque o Senhor ama seu povo e adorna os humildes com vitória. Que os fiéis celebrem a sua glória e cantem jubilosamente em filas, com aplausos a Deus na sua boca. Uma honra para todos os fiéis. Amém. declaro iniciado o expediente, solicito o primeiro secretário da mesa, o vereador Vani, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 34ª sessão ordinária do segundo período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9h18 do dia 6 de setembro de 2018, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 34ª sessão ordinária do segundo ano da 15ª legislatura, presidida pelo vereador Davi Félix Vaz da Silva, para dar início aos trabalhos legislativos dessa data. O senhor presidente desejou um bom dia a todos, cumprimentando e agradecendo a seus pares, aos servidores dessa Casa Legislativa e ao público presente em plenário, nominando os servidores do Poder Executivo local presentes ao ato. Por oportuno, o senhor presidente cumprimentou e agradeceu os ouvintes da Rádio Capivari FM, bem como cumprimentou e agradeceu aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, o senhor presidente informou que a segunda secretária da mesa, vereadora Angelina Rodrigues Pereira, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e, dessa forma, havendo o número regimental, declarou aberto sobre a proteção de Deus a 34ª sessão ordinária do segundo período da 15ª legislatura do ano de 2018. Em momento devocional, o senhor presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando o termo à vereadora Neuza Jacinto Diniz a leitura de um trecho bíblico para o prosseguimento do labor legislativo. Nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, o senhor presidente declarou iniciado o expediente, solicitando ao primeiro secretário da mesa, vereador Ilvanei Pereira da Silva, a leitura da ata da 33ª sessão ordinária do segundo período da 15ª legislatura do ano de 2018, a qual, não tendo sido apresentado qualquer pedido de retificação
ou impugnação foi declarada aprovada, de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. Ainda no expediente deste dia, conforme prevê o artigo 79 do Regimento Interno, o senhor presidente convidou o primeiro secretário da mesa para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que seguem em anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes da pauta deste 6º dia do mês de setembro de 2018, conforme prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3º do artigo 80 do Regimento Interno, o senhor presidente concedeu a palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre pelo prazo de 10 minutos, oportunidade em que discursaram o vereador Éder Ferreira Martins, que, entre outras menções, reiterou o teor do requerimento por ele apresentado, na forma oral, na qual indicou ao chefe do Poder Executivo Municipal a urgência de necessidade de adoção das providências administrativas necessárias, no âmbito de sua esfera de atribuições, inclusive pelas pastas competentes, para a imediata retirada de carcaça de ônibus atualmente estacionada nas dependências do posto de saúde do bairro Lindo Horizonte. Segundo o vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes, que noticiou ter solicitado o encaminhamento de ofício ao ilustríssimo senhor diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia, Goiás, SAI, vindicando-lhe a adoção das providências necessárias na esfera de suas atribuições para a solução das queixas por ele recebidas, dando conta de que a Vila Almada e regiões adjacentes enfrentam constantemente a falta de abastecimento de água. O vereador Clarindo Borges de Araújo Filho, aproveitando-se a abordagem do discurso anterior, sugeriu à presidência da Casa a realização de uma visita fiscalizatória pelos edis ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia, Goiás, SAI, narrando situação de que munícipe que lhe procurou e que tinha o seu consumo médio de água em 8 metros cúbicos e no mês anterior recebeu a fatura com consumo mais de 30 metros cúbicos de água, a qual inclusive for por ele encaminhada em solução ao órgão. Na medida em que a autarquia municipal cobra determinado preço para ir ao local para uma verificação em seu hidrômetro, apesar de ter a mesma procedido verificação interna em seu imóvel por profissional especializado, causando-lhe indignação. O edil notificou ainda que a fatura do mês atual da referida moradora confirma o seu consumo médio de água em 8 metros cúbicos, posto que, enviada neste valor, e ainda que outros munícipes estão enfrentando o mesmo problema. O vereador Clarindo Borges de Araújo Filho narrou ainda ter encontrado certa dificuldade em ser atendido pelo ilustríssimo senhor diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia, Goiás, SAI, sugerindo a visita fiscalizatória à autarquia municipal ou formalização de convite ao seu diretor, inclusive abordando o atraso existente na realização das novas ligações, classificando como muito importantes as
ponderações do vereador Clarindo Borges de Araújo Filho. O senhor presidente, o vereador Davi Félix Vaz da Silva, PR, destacou que esta Casa de Leis não pode votar o projeto de lei que solicita aumento da taxa de esgoto em 20%, sem a realização de audiência pública com a ampla participação de nossa comunidade. E a oitiva do diretor da autarquia municipal. O edil presidente sugeriu que seus iguais a possibilidade de realização de nova visita fiscalizatória ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia, Goiás, SAE, ou o encaminhamento de ofício com temas previamente definidos para o debate em plenário. Ao término da sessão legislativa, ainda em tema livre, discutiram a vereadora Neuza Jacinto Diniz, que reforçou as cobranças apresentadas pelo vereador Clarindo Borges de Araújo Filho, narrando ter igualmente recepcionado reclamações dando conta do inexplicável aumento de consumo nas faturas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia, Goiás, SAE. A vereadora pediu providências. E, quinto, o vereador Antônio Sérgio dos Santos, PTB, parabenizou o vereador Clarindo Borges de Araújo Filho por suas palavras e sugeriu a realização da visita fiscalizatória por todos os vereadores, não na sede da autarquia municipal, mas na subestação de tratamento de água para a constatação do precário estado em que se encontra. E não havendo mais nenhum orador inscrito, o senhor presidente declarou encerrado o expediente e verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, concedendo o uso da palavra ao vereador Éder Ferreira Martins, PTB, para a leitura do requerimento indicado número 010/2018 de sua autoria, que vindica seja, após aprovado pelo plenário, encaminhado ofício ao ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, sugerindo-lhe a realização de limpeza e roçagem em lotes baldios existentes no Jardim Santa Fé e no bairro Lindo Horizonte e no bairro Prolongamento 2, nessa urbe. Ao término da leitura, o autor defendeu sua iniciativa e, após seu discurso, nenhum dos edis fizeram o uso da palavra acerca da pretensão deduzida. Declarando encerrada a discussão, o senhor presidente submeteu o requerimento de indicação à deliberação do soberano plenário, contando a votação favorável unânime dos seus pares pela sua aprovação, remetendo-o na sequência à assessoria jurídica da Casa para as providências pertinentes e remessa do ofício correlato. Por oportunidade do labor legislativo, o senhor presidente concedeu o uso da palavra ao primeiro secretário da mesa para a leitura do parecer jurídico e B, dos pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça e pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, emitido em relação ao projeto de lei número 013/2018, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 30 de julho de 2018, que declara como de zona especial interesse social ZEIS para fins de urbanização e programa social habitacional
a área da matrícula número 8.618, Fazenda Capivari dos Araújos, dentro do perímetro urbano deste município de Abadiânia, Goiás, e das outras providências. Antes mesmo de iniciada as leituras, o vereador Éder Ferreira Martins, PTB, valendo-se das disposições contidas na portaria número 027/2017, que amplia o direito de pedido de vistas das proposições, solicitou a abertura de vista em relação à matéria com o encerramento das leituras. O senhor presidente vereador Davi Félix Vaz da Silva deferiu a pretensão do vereador Éder Ferreira Martins, PTB, concedendo-lhe a vista em relação ao projeto de lei número 013/2018 e postergando as discussões sobre a matéria posta à análise do soberano plenário, passando a leitura de ofícios e demais documentos recepcionados nos conselhos legislativos. O senhor presidente concedeu o uso da palavra ao primeiro secretário da mesa para a leitura. Primeiro, ofício número 193/2018 do gabinete, datado de 20 de agosto de 2018, oriundo do Poder Executivo Local, que encaminha a essa Casa Legislativas informações sobre o repasse ao Fundo do Regime Próprio de Providência Social dos Servidores Públicos Municipais, de acordo com o contido da Lei Municipal número 826, de 5 de julho de 2017, referente ao mês de fevereiro de 2018. Segundo ofício número 194/2018 do gabinete, datado de 20 de agosto de 2018, oriundo do Poder Executivo Local, que encaminha a essa Casa Legislativas informações sobre o repasse ao Fundo do Regime Próprio de Providência Social dos Servidores Públicos Municipais, de acordo com o contido na Lei Municipal número 826, de 5 de julho de 2017, referente ao mês de março de 2018. E, terceiro, ofício número 195/2018 do gabinete, datado de 20 de agosto de 2018, oriundo do Poder Executivo Local, que encaminha a esta Casa Legislativa informações sobre o repasse do Fundo do Regime Próprio de Providências Sociais dos Servidores Públicos Municipais, de acordo com o contido na Lei Municipal número 826, de 5 de julho de 2017, referente ao mês de abril de 2018, ao término das leituras dos ofícios recebidos no protocolo da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, o senhor presidente determinou o arquivamento de praxe, bem como deferiu aos vereadores interessados a obtenção de cópias, caso pretendam. E não havendo mais nenhuma matéria em pauta, às 10h12, o senhor presidente, vereador Davi Félix Vaz da Silva, PR, após agradecer e desejar um bom dia a todos, e encerrou a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para terça-feira, dia 11 de setembro de 2018, no horário regimental. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico sob a supervisão e por delegação do primeiro secretário da mesa, vereador Ilvanei Pereira da Silva, PSD, lavrei esta ata contento. Quatro laudas digitadas, que lida e achada conforme,
será assinada pelos presentes. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Não havendo nenhuma impugnação a fazer, declaro a ata aprovada. Convido o primeiro secretário para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta. Matérias da ordem do dia. Requerimento número 11/2018 do vereador Clarindo Borges de Araújo Filho, do PTC, que sugere reforma da quadra de esportes e da construção de um campo society no distrito de Planalmira. Segundo, leitura do projeto de lei número 06/2018, que dispõe sobre benefícios eventuais da política de assistência social. Terceiro, leitura do projeto de lei número 16/2018, que dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal 2017. São essas as matérias, senhor presidente. Conceda a palavra aos vereadores para tratar de tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Vereadora Angelina. Bom dia a todos, bom dia nossos vereadores, nossos funcionários se faz presente, o público presente, a Rádio Capivari que nos acompanha. Eu só quero parabenizar uma pessoa muito especial hoje que faz aniversário, funcionário desta casa, o Alex, porque quando ele entrou aqui, eu era presidente dessa casa, eu olhei e falei, gente, o que esse menino está fazendo aqui? Imaginei meus pensamentos. E hoje ele tem meu carinho, minha consideração, uma pessoa super respeitada aqui dentro, uma pessoa que é igual aquele ditado, né? Tudo que você pede para ele, ele faz. Então, eu só quero parabenizar o Alex, um feliz aniversário para ele, que Deus possa abençoar ele, a família dele, que ele continue essa pessoa, que ele só tenha a ganhar, crescer bastante, porque é uma pessoa que tem muito futuro grande pela frente. Parabéns, Alex, pelo seu aniversário. Bom dia a todos. Mais algum vereador? Vereador Play. Bom dia, senhor presidente, público aqui presente, ouvintes da Rádio Capivari FM, internautas, todos que estão acompanhando os trabalhos nessa casa. Em especial também quero parabenizar o Alex pelo aniversário dele hoje. Parabéns, Alex, pela prestação de serviço ao povo, primeiramente, né, a essa casa, e que Deus abençoe você e sua família. Semana passada eu entrei com um ofício pedindo providências ao SAAI em questão à água lá da Vila Almada, né? Tinha várias reclamações aqui na ouvidoria da Câmara e de prontidão a Luciana nos atendeu. Inclusive me mandou algumas fotos do pipa fazendo reabastecimento lá da caixa d'água e tal. E também foi divulgado um vídeo aqui nas redes sociais do Alan, que é o diretor do SAAI, fazendo a justificativa do problema, né, que está acontecendo. Quero até colocar aqui porque o pessoal ficar por dentro. Bastos, sou diretor do SAAI, venho em meu nome, em nome da atual administração e do prefeito Zé Diniz, prestar esclarecimentos à população do bairro Vila Almada com relação à falta de água nos últimos dias. Já é esperado que no período de seca houvesse uma redução da pressão na rede grossa devido ao alto consumo dos bairros superiores, dos bairros que estão em níveis geográficos acima. Para tentar solucionar esse problema, a gente conta com o aporte do caminhão-pipa para abastecimento matutino e vespertino deste bairro. E para além disso, o atual prefeito Zé Diniz angariou recursos federais para ampliação da rede grossa. Então nós esperamos que nos próximos dias, nos próximos meses, com a aquisição desses recursos federais, a gente consiga licitar e aumentar o diâmetro e dar continuidade à obra que foi feita no ano passado. Foi a ampliação e a distribuição de uma rede grossa direto para o bairro do Belo Horizonte e uma outra adjacente para o bairro Vila Almada. A gente espera que vocês tenham um pouco de paciência, esse período é passageiro, logo retornam as chuvas e o aporte de água volta ao normal. Quero agradecer ao Alan pela resposta, que já repassei aqui, inclusive estou
entrando com ofício e informando o pessoal da Vila Almada. E também estou entrando com outro ofício aqui, solicitando o deslocamento do caminhão pipa para atender essa região, que é aquela estrada de chão ali que liga ao sistema de esgoto, né? E água. Está muita poeira, fizeram ali um trabalho, ficou bom a estrada, mas tem muita poeira. Então, estamos entrando com esse ofício aí, pedindo providência também na questão de jogar uma aguinha ali para o pessoal sair daquela poeira, né? É só isso, senhor presidente. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, vereador. Quero só informar a toda a população, as pessoas que estão aqui, que o diretor do SAAI se prontificou a vir até a Câmara hoje para prestar alguns esclarecimentos, algumas explicações sobre alguns acontecimentos do SAAI e também esse da Vila Almada, que já é algo esperado todos os anos por aquele povo. Vereador Clarindo. Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoas que estão aqui no plenário, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Capivari e pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais. Eu quero cumprimentar a todos com um bom dia. Senhor presidente, era só para informar sobre o assunto que nós tratamos aqui na sessão passada a respeito do abastecimento de água. Nós fizemos uma visita ao SAAI, né, em que verificamos muitas coisas. E como o senhor diretor do SAAI acaba de chegar aqui na nossa casa, então nós vamos tratar desse assunto no momento apropriado em que o diretor do SAAI fizer o uso da palavra, né? Eu quero agradecer aqui a presença de todos, agradecer aqui a presença da Sônia, na pessoa de quem eu cumprimento todos que estão aqui. Nós temos aqui em pauta hoje a leitura de 2 projetos de leis. Até tinha sido sugerido aqui que nós suspendêssemos esse prazo aqui de cada um se manifestar, para que sobrasse mais tempo para que nós falássemos sobre o abastecimento de águas. Então, é só isso, senhor presidente. Vamos passar aí para o requerimento, se assim for permitido. Vereador Éder. Senhor presidente, senhores vereadores, quero dirigir as palavras aqui, cumprimentar os ouvintes da Rádio Capivari, os internautas que nos acompanham, e de maneira muito especial todos presentes aqui. Muito obrigado a cada um de vocês que se faz presente aqui no nosso recinto. Obrigado ao Alan por ter aceitado esse convite da Câmara Municipal para debatermos aqui assuntos de interesse do município, mais precisamente relacionado ao SAAI. E eu acho aqui muito interessante, viu, Alan, a sua presença aqui, para a gente discutir vários assuntos, até porque, além de nós discutirmos um projeto que está aqui da autoria do prefeito municipal, que objetiva aumentar a taxa do esgoto, que até hoje, se for votado hoje, eu serei contra esse projeto, mas gostaria de ouvir o seu posicionamento relacionado a isso, para ver, como se diz, a gente tem que escutar as pessoas, ver o que é possível. Talvez, se a gente me convencer que realmente é importante para o município, é de interesse do município, nada impede a mudança de nosso posicionamento, porque até hoje eu ressalto, sou contrário a esse projeto de lei. Por quê? Porque eu acredito que a população já está muito sobrecarregada de taxas, de imposto. A população não está aguentando isso mais não, tá? E eu tenho certeza que o anseio da população é que diminui as taxas e impostos, sabe? Ter alguém para administrar esse patrimônio que pertence ao povo e que cada dia aumenta mais essa cobrança, isso só é possível quando passa por um sistema de confiança geral da população. Eu não estou aqui precisamente no caso de Abadiane, mas em geral, a população precisa ter mais confiança nisso e está havendo realmente melhorias que estão gerando relacionadas aos impostos, taxas e contribuições. Então, é muito importante a sua presença aqui para nós debatermos relacionado a isso, e eu vou até aproveitar a oportunidade, porque eu tenho pretensão de apresentar um projeto de lei aqui, Alan,
para acabar com a cobrança da taxa mínima. Porque no meu conhecimento, no meu entender, até agora, a cobrança de uma taxa mínima da água gera um enriquecimento ilícito para o município. Em que pese haver uma lei municipal que autorize essa cobrança, o consumidor vai pagar por algo que ele não consumiu, algo que ele não utilizou. Então, às vezes, está ali o dono, tá ali, ele não usou nada naquele mês, mas uma cobrança, uma taxa mínima tem que pagar. Então, ele vai pagar por uma água que ele não utilizou aquela taxa mínima. Entendeu? Então, eu também vou aproveitar a oportunidade para te ouvir a respeito disso aí, que, em que pese, às vezes até eu ouvir a sua palavra, isso vai gerar um prejuízo muito grande para o SAAD. Eu entendo que, mesmo gerando isso, a gente não poderá fazer com que o consumidor pague algo que constitucionalmente é ilegal, porque o princípio da boa-fé objetiva, que fala que gera, inclusive, o dever de não enriquecimento ilícito, entendeu? Estaria presente, no meu entender, nesse caso. Entendeu? Então, eu gostaria muito de ver a finalização da cobrança da taxa mínima aqui no nosso município. E vou aproveitar para questionar, para a gente poder debater relacionado a isso, além do projeto que já está em andamento. Então, senhor presidente, era isso que eram minhas palavras aqui nesse momento. E eu agradeço já de antemão a presença do Alan, de todas as pessoas aqui presentes. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Gostaria de pedir a compreensão dos demais vereadores para que possamos dar sequência à sessão, para que não possa haver uma espera muito grande. O diretor sai, que acabou de chegar. Não tendo mais nenhum orador inscrito, declaro encerrado o expediente, verificada a permanência do quórum regimental, passa-se a ordem do dia, passa a palavra ao vereador Clarindo para a leitura do requerimento de sua autoria. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento número 11/2018. O vereador Clarindo Borges de Araújo Filho, vereador pelo PTC, Partido Trabalhista Cristão, subscritor deste, no uso de suas atribuições normativas constantes da Lei Orgânica Municipal e do regimento interno desta Câmara, vem à presença de vossas senhorias respeitosamente requerer, depois da anuência do plenário, o encaminhamento da presente indicação ao senhor prefeito municipal, que sugere a reforma da quadra de esportes e a construção de um campo society no distrito de Planalmira, neste município de Abadiânia, Goiás. Justificativa. Este vereador, em visitas no distrito de Planalmira, foi abordado por vários jovens moradores daquela localidade sobre a quadra de esportes e sobre a possível construção de um campo de futebol society, haja vista que a quadra de esportes está em estado de conservação lastimável e não existe campo de futebol naquele distrito. Em conversas com o senhor secretário de esportes, no dia de ontem, no caso, no dia 4 passado, fui informado que o senhor prefeito promoveu uma reunião com os jovens daquele distrito para discutirem sobre esses assuntos, quando revelou que tem projetos para a construção de 2 campos de futebol numa área mais afastada do que a área por eles indicada, pois a área indicada está localizada onde existem residências e está afetada para a construção de uma praça pública. Na realidade, o distrito de Planalmira cresceu muito nos últimos anos, contando com um número significativo de jovens que não dispõem de nenhuma estrutura física pública para a prática de esportes. Essa juventude precisa, urgentemente, que alguma medida seja tomada pelo poder público, no caso, o município de Abadiânia, para fornecer a estrutura física adequada para a prática de esportes. Não podemos deixar de reconhecer a necessidade vital do esporte para a formação do corpo físico, dos laços de amizades, da consciência social, do espírito de companheirismo, da virtude solidária e do fortalecimento do papel comunitário. Portanto, sugerimos ao senhor prefeito que promova o mais breve possível a reforma da quadra de esportes e que construa um campo de futebol society até que o projeto maior seja levado a efeito. A construção de um campo society é coisa simples de se fazer e
e a juventude de Planalmilha está disposta a ajudar no que for necessário, cuja participação nesse empreendimento poderá até mesmo ser fator importante na conscientização do papel de cada pessoa na construção e conservação dos bens públicos. Desta forma, senhor prefeito, por serem medidas de custo baixo e de vital importância para os jovens daquela comunidade, contamos com o acolhimento dessa nossa sugestão. Contando com o apoio dos colegas vereadores à presente indicação, submeto-a à apreciação do augusto plenário. Abadiânia, 5 de setembro de 2018. Assinado Clarindo Borges de Araújo Filho. Com a palavra, o autor da propositura. Senhor presidente, caros colegas vereadores, o requerimento já ficou bastante explícito e objetivo quanto à nossa sugestão ao senhor prefeito. Como eu falei aqui no requerimento, Planalmilha é uma localidade que cresceu muito nos últimos anos e, que eu saiba, não existe nenhuma estrutura para esportes naquele município, a não ser uma quadra de esportes. Mas essa quadra de esportes, ela está impraticável. Não tem como praticar esportes ali dentro. Então, o que nós precisaríamos? Precisaríamos de uma reforma dessa quadra de esportes urgentemente. Eu recebi a reivindicação dos jovens daquela localidade, há dias atrás, que me pediam para que falasse com o senhor prefeito, para que construísse um campo society numa área que eles entenderam ser possível ali dentro de Planalmilha. Falei com o senhor prefeito, ele até a partir desse requerimento esteve em reunião com as pessoas dali, mas a área que eles indicaram está no centro, está rodeada por residências e é uma área destinada a uma praça pública. Então ali não pode ser construído o campo society. E o senhor prefeito disse naquela oportunidade que faria aí 2 campos numa área mais afastada. Então, qual que é o objetivo do meu requerimento? Que até que esses campos sejam feitos, que eu acho que é uma medida que demanda um valor maior, que se construa ali um campo society. Isso, inclusive, com a ajuda daquela juventude que está disposta a trabalhar. Pode ser um campo simples, mas que seja uma localidade que tenha essa destinação e que também promova a recuperação daquele ginásio de esportes o mais breve possível. Hoje, Planalmilha deve ter em torno aí de 1.000 habitantes, né? Então, a juventude cresceu no número também, seguindo aí esse crescimento. Com certeza, hoje nós temos muito mais jovens aí do que há 10 anos. Então, nós precisamos de dar aí suporte para que esses jovens tenham um meio de praticar esportes e de praticar lazer. Então, senhor presidente, eu já sei, nós estamos cientes aqui dos benefícios que estão feitos em Planalmilha pela atual administração, como aí na parte aí do abastecimento de água, a gente já viu que lá foram feitos benefícios, estão sendo feitos benefícios, está sendo asfaltado aquele distrito, mas que também nós precisamos aqui de algum benefício na área do esporte, e que esse benefício é de baixo custo. Basta aí o senhor secretário de esportes dizer que vai ali construir um campo society, que com certeza ele vai arregimentar toda a população para esse fim e até nós mesmos. Com relação à quadra de esportes de Poço da Abadia, eu tomei também a providência de ver como aquela quadra de esportes está. E na de Planalmilha, ou melhor, na de Poço de Abadia, dá para se praticar esporte. O piso ainda está bom. Ali precisaria apenas ali de melhorar aquele cercado que tem ao redor daquela quadra de esportes. Então, o meu requerimento é nesse sentido, e eu peço o apoio dos vereadores e peço que o senhor prefeito se sensibilize o mais breve possível para que nós possamos dar aqui sequência a esse nosso objetivo. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de discutir? Vereadora Angelina.
Eu só quero parabenizar o autor da propositura. Eu acho assim, muito importante o esporte para os jovens de hoje em dia, para eles estarem nessa, né, trabalhando e fazendo alguma coisa esportiva. Então eu quero parabenizar o Clarindo e já adiantamente falar que eu sou favorável ao requerimento dele. Mais um vereador Hélio. Senhor presidente, também gostaria de ressaltar aqui a importância do esporte no nosso município, muito bem lembrado, propositura excelente, vem de encontro realmente aos anseios da nossa coletividade, porque o esporte é fundamental. Esporte, a gente tem conhecimento que é saúde, é vida, e entendo que realmente o pessoal do distrito ali, lá na Almira, merece ter uma quadra de esporte, a reforma ali do ginásio ali, então, na construção do Campo Society e também a reforma da quadra de esporte vem de encontro ao anseio da coletividade. São gastos eventuais que possa ter ali, que serão bem aplicados. A gente sabe que o município, às vezes, tem esses gastos, mas é uma necessidade que o município apresenta. Muito importante para o município nós investirmos no esporte, que nós estaremos prevenindo eventuais doenças, dentre outros malefícios da população. O esporte é essencial à vida de uma coletividade. Sou também favorável a este requerimento. Obrigado, vereador. Vereador Cleiton. Queria também parabenizar o vereador Clarindo. É muito importante estar apoiando o esporte, que é uma rede de proteção, né, para jovens e adultos. E eu acredito que o município está se empenhando, sim, o prefeito, inclusive, tem se esforçado aí para apoiar tanto no projeto de ciclismo, de capoeira, que está acontecendo ali na Associação Frei Mateus, a escolinha de futebol também, né? É uma modalidade interessante aí também, que é a capoterapia, que vai ser reativada no NAP, com o mestre Sabiá, que é uma terapia para a terceira idade, muito importante também. Estamos tentando em Brasília uma verba para o pessoal do skate, construção de uma pista de skate aqui em Badiana também, que é muito importante. E o judô também tem se destacado aí representando Badiana fora. E o pessoal da natação. Então eu acredito que o esporte tem que ter uma atenção especial para estar incentivando esses jovens a sair das ruas, a não se envolver com droga. Então parabéns, Clarindo, e também já posiciono aqui favorável ao requerimento. Mais um vereador. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Como vota a vereadora Angelina? Favorável. Antônio Sérgio? Favorável. Carlos Cleiton? Favorável. Clarindo Borges? Favorável. Hélio Martins? Favorável. Ilvanei? Favorável. José Maria? Favorável. Vereadora Neuza pede para justificar a sua ausência. Ela está na consulta médica. Vereador Nilton? Favorável. Rosemar? Favorável. Aprovada a matéria da assessoria jurídica para elaboração de ofício. Parabéns, vereador Clarindo, também seria favorável ao seu projeto. Passa a palavra ao vereador Ivanei para a leitura do projeto de lei número 06/2018. Aqui eu vou em geral. Depois fica lá, você vê aqui, eu só falo. Ofício número 218 do Gabinete. Abadiânia, Goiás, 28 de agosto de 2018. Referente a encaminhamento de projeto de lei número 06/2018. Senhor Presidente, a par de cumprimentar, sirvo-me o presente expediente para encaminhar a apreciação dessa augusta Casa de Leis o projeto de lei número 06/2018, que dispõe sobre benefícios eventuais da política de assistência social e das outras providências. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Projeto de lei número 06, de 12 de março de 2018. Dispõe sobre benefícios eventuais da política de assistência social e das outras providências. O prefeito municipal de Abadiânia, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º.
A concessão dos benefícios eventuais é um direito garantido pelo artigo 22 da Lei Federal número 8.742, de 7 de dezembro de 1993, denominada Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, consolidada pela Lei número 12.435, de 6 de julho de 2011. Artigo 2º. Benefícios eventuais são as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias dos SUAS e são prestados aos cidadãos e às famílias residentes do município de Abadiânia, Goiás, em virtude do nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública. Redação dada pela Lei número 12.435 de 2011. O benefício eventual deve integrar a rede de serviços socioassistenciais com vistas ao atendimento das necessidades humanas básicas das famílias em situação de vulnerabilidade social. Segundo, o município deve garantir igualdade de condições no acesso às informações e à fruição do benefício eventual. Terceiro, é vedada a exigência de comprovações complexas e vexatórias de pobreza. Quarto, terão prioridade a concessão dos benefícios eventuais à criança, à pessoa idosa, pessoas com deficiências e gestantes, a nutrias e às famílias envolvidas em situação de calamidade pública. Quinto, os benefícios eventuais somente serão concedidos mediante parecer social elaborado pela assistente social que compõe a equipe de proteção social básica. Terceiro, o benefício eventual destina-se aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de custear por conta própria com o enfrentamento de situações de vulnerabilidade e risco social, cuja ocorrência provoca riscos ou fragiliza a unidade da família. Artigo 4º. Para fins desta lei, adotam-se as seguintes definições. Primeiro, a unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar. Todos moradores em um mesmo domicílio. Segundo, a família de baixa renda, sem prejuízo do disposto no inciso 1º. A. Aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou B. A que possua renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Terceiro, domicílio ou local que serve de moradia à família. Quarto, renda familiar mensal, a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros da família, não sendo incluídos no cálculo aqueles percebidos dos seguintes programas: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, B. Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, C. Programa Bolsa Família e os programas renascentes neles unificados. D. Programa Nacional de Inclusão do Jovem, ProJovem. Auxílio
emergencial, financeiros e outros programas de transferências de renda destinados à população atingida por desastres residentes em município em estado de calamidade pública ou situação de emergência e F. Demais programas de transparências condicionada de renda implementados por estados, Distrito Federal ou municípios. Quinto, renda familiar per capita, razão entre renda familiar mensal e o total de indivíduos na família. Primeiro, os benefícios de transferência de renda do governo federal não serão contabilizados para a concessão de benefícios eventual. Segundo, os benefícios eventuais poderão ser concedidos cumulativamente. Artigo 5º. São formas de benefícios eventuais. Primeiro, auxílios natalidade. Segundo, auxílio funeral. Terceiro, situação de vulnerabilidade temporária. Quarto, calamidade pública. Quinto, aluguel social. Artigo 6º. Os critérios para a concessão do benefício eventual. Primeiro, a família deverá apresentar cópia da folha resumo do cadastro CATUCO. Segundo, a renda da família não poderá ultrapassar meio salário mínimo per capita ou renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Terceiro, a oferta do benefício eventual deve ocorrer preferencialmente no âmbito do trabalho social com famílias, mas também poderá decorrer mediante demais espontâneas. Artigo 7. O benefício eventual será ofertado no âmbito da proteção social básica pela equipe técnica do CRAS, mediante instrumentos técnicos dos profissionais. Responsável pelo acompanhamento, justificando a concessão e apontando as providências para a superação das contingências sociais que provocam riscos e fragilizou a manutenção da unidade familiar, a sobrevivência ou manutenção da pessoa. Artigo 8º. O auxílio natalidade atenderá aos seguintes aspectos. Primeiro, necessidades do recém-nascido. Segundo, apoio à mãe nos casos de natimorto e morte do recém-nascido. Terceiro, apoio à família no caso de morte da mãe. Primeiro, são documentos essenciais para a concessão do auxílio natalidade. Primeiro, se o benefício for solicitado antes do nascimento, o responsável poderá apresentar declaração médica comprovando o tempo gestacional. Segundo, se for após o nascimento, o responsável deverá apresentar a certidão de nascimento. Terceiro, no caso de natimorto, deverá apresentar certidão de óbito. Quarto, comprovante de residência dos pais ou responsável pela criança de no mínimo 3 meses no município. Sexto, carteira de identidade ou CPF do requerente. Segundo, o benefício pode ser solicitado a partir do 7º mês de gestação até os 30 dias após o nascimento. Terceiro, o benefício natalidade será fornecido à família em número igual ao das ocorrências desse acontecimento. Quarto, é vedada a concessão do auxílio natalidade para a família que estiver segurada pelo salário maternidade previsto no artigo 18 do inciso 1º, a linha G da Lei número